Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo de Deus, graça e paz. E aí, chegamos! Voltamos ao nosso bate-papo, voltamos agora com um assunto super polêmico, um assunto que vai mexer aí com o pessoal, porque só quem foi traído sabe a dor que é, né, uma traição. E nós vamos falar sobre infidelidade conjugal, uma ferida que ela se dá a nível familiar. E com vocês, o meu amigo genro lindo, maravilhoso, que estudou sobre o assunto comigo, para falar sobre esse tema, Rodrigão. Seja bem-vindo, filho! Glória a Deus pela sua vida! Graças a paz, pastora. Paz, lindão! Estudou muito hoje? Um pouquinho. Não sei mais o que fazer, não. Eu ligo pra você, você não dá nem aí pra mim. Eu tentei ele retornar, aí foi numa hora não tão agradável. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos ver quem é que tá com a gente aqui, filhão. Vamos lá. Passei o dia arrumando a Ei, casa. Glória, um beijo. Glória a Deus, São Luís está com a gente. Aleluia. O Michael, Miriam, a Eumana, minha mãezinha, um beijo. Nós vamos falar sobre infidelidade, uma ferida conjugal, uma ferida com os filhos, uma ferida na sociedade. Você vai poder me ajudar bastante. E aí, Paula, Amém. São Paulo, ó, Rodrigo, São Paulo, tá com a gente. Aí, uma galera grande, hein? Glória a Deus Começamos por bem isso, hoje. né? Glória a Deus. Tem mais algum lugar aí? Entrei, filha. Glória a Deus, mamãezinha. É uma alegria ter você aqui comigo, me ajudando, né? A senhora que é uma mulher de Deus também. Pega a sua Bíblia, Aleluia. mamãe. Oh, Glória, um beijo. Um beijo abençoado para você também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que dói muito, né, irmãos? Então, nós estamos esperando os irmãos entrarem. E aí, Rodrigão, você viu a nossa live de ontem? Vi, pastora. Tá no nosso Vi, YouTube, baixei. no canal do YouTube. O que foi que conseguiu baixar da senhora? Ah, meu Deus! Você não sabe que eu tenho os queridinhos da IBR. Wilson, você é o máximo. Você é o máximo. Deus ter usado você para me ajudar bastante. Nájila, querida, Eduardo. Isso é sério, não sério. Vamos lá, meu filho, me ajuda a lembrar aí. O seu Agenor, seja Deixa eu ver aqui, pastor. É porque eu tô bem-vindo, tentando abrir aqui no Thaís. computador. Wilson, você é 10. Wilson, falando Ó, o nisso, Márcio entrou, a Mabson, Nájila. muito bem. Olha só. O Dudu tá com a gente hoje. Olha, glória a Deus, Dudu, ó. Fica até o final. Show. Olha, aqueles que vão Amém. ser presenteados, vai até o final, entendeu? Glória E o Samuel também tá com a gente hoje. Samuel? Da Thalita. Oh, glória a Deus, meu Da Thalita. filho. Nosso intercessor, hein? Glória a Deus por isso. Amém. O Igor. Glória a Deus, irmãos. Rony, meu filho, eu não sei por que você está pedindo oração, se você depois puder botar no particular, né? E lá no, como é que é o nome? Aquele negocinho ali em cima do Instagram. Ai, essa pastora não sabe nada de internet. Mas se você puder entrar, me dizer assim, olha, pastora, eu estou passando por essa dificuldade. No final do programa a gente vai estar orando pela sua dificuldade. Mas nós vamos orar sim. Amém. Vou até anotar seu nome, Rony. Agora. Não me deixa esquecer, Rodrigo, pelo amor de Deus. Nós vamos orar pelo Rony. Ele não pediu, a gente não sabe o que ele está passando, mas sabe que ele precisa de oração. Rony, show. Sim. Irmãos, olha, eu tenho algumas novidades. O nosso bate-papo. Quais são? O nosso bate-papo está agora lá no nosso canal do YouTube, Igreja Evangélica Sério? Beira. E claro! Então você que não Muito bom. pôde estar conosco, você pode participar, ouvir, né? Tudo aquilo que eu e o Sim. Rodrigão estamos ensinando para vocês, os assuntos que vocês Aleluia. estão escolhendo, né? E hoje nós vamos falar de ferida, de dor. Nós vamos falar de algo que poucas pessoas conhecem, que é a ferida Égua. de um adultério. Ferida de uma infidelidade. Uma ferida de uma quebra de aliança. Fala, filho. O Ronilson colocou aqui que uma tia dele sofreu AVC. Estava bem, só que vai ser transferido para UTI agora. Como o nome dela? Diz aí, Ronilson. Como é o nome da sua Da tia? tua tia, cara.
Isso. Se você quiser, a partir de amanhã, o meu genro amado, lindo, maravilhoso, Glória. Rodrigo, vai estar comprando um chipzinho e nós vamos colocar. Então, enquanto nós estamos aqui na live, você vai poder se comunicar com um de nós e nós vamos estar Boa. compartilhando para poder estar orando por você. Mesmo que termine a live, nós queremos, sabe, gastar um tempo orando Amém. por você e quem sabe te ajudando da forma que nós podemos, tá? Nós sabemos que se a oração... Antônio? Nós sabemos... Antônia. Antônia, a tia, né? Nós Isso. sabemos... Oi? Oh, saiu. Antônia, ela tá na UTI, né, filho? Certo, AVC. Certo, nós vamos estar orando por ela no final do programa, tá bom? Irmãos, olha, acredite, o assunto hoje vai pipocar, vai pipocar. Você que já teve esse problema, já passou por esse problema, ou você que está passando por esse problema, você fica conosco, não prometa que não vai julgar o começo do programa, porque nós vamos trazer o que Deus fala sobre a infidelidade, né, não, Rodrigo? Verdade, pastor. É uma coisa difícil? Tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Algumas pessoas eu Com acho que nem certeza. conseguem perdoar, né? Justamente, esse é o maior perigo do adultério. É a falta de perdão. É uma dor muito grande. E a gente entende, né, filho? A gente entende que não é fácil mesmo, né? Não é. Em vários casos, a gente conhece muitas pessoas. Tenho certeza que a senhora trabalha com várias pessoas que confessam com a senhora. E dá de perceber que é uma dor que realmente é uma ferida muito profunda, uma ferida de alma. Uma ferida muito que... profunda. Nossa, o horrível, próprio horrível. Jesus experimentou essa ferida, né? Claro que ele não era casado, não foi conjugal, mas ele também recebeu as punhaladas nas costas, né? E ele entendeu, ele disse, olha, por causa de adultério, eu permito o divórcio. Mas estava desde o começo, esse é o sonho de Deus desde o começo? Vamos falar sobre isso. Fica aí, se liga, que a palavra profética vem só no final, tá bom? Vamos lá, vamos começar orando, filho? Amém, Nós pastor. estamos hoje com muitas pessoas que têm interesse nesse assunto mesmo. E que Deus venha nos usar para podermos sanar essa dor tão terrível que é ser traída ou ser traído. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Jesus, as nossas vidas. Declarar, Jesus, declarar mesmo que nós queremos ser santos, que nós queremos viver com o Senhor na eternidade. Sim, Pai. Senhor, vence as nossas próprias feridas, as nossas próprias dores. Nós queremos, meu Deus, ter um encontro contigo diferente. Nós queremos verdadeiramente deixar o teu Espírito trazer cura em toda a nossa alma. Amém. Jesus, é em teu nome que eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso discernimento, gerar temor em mim e o Rodrigo, que estamos à frente dessa live, Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, coloque palavra em nossas bocas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Deus, o Senhor sabe o nosso posicionamento diante do divórcio, diante da infidelidade, as nossas lutas de nos manter fiéis, Senhor, não somente ao nosso esposo, mas principalmente ao Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito agora esteja conduzindo essa live e falando com cada um que está do outro lado. Meu Deus, em nome de Jesus, socorre a pessoa que está aflita hoje, Deus. Nós queremos orar, Senhor, pela vida do Rony, Deus. Ele pediu oração. Nós não sabemos o que é que está acontecendo, mas nós sabemos que tu és um Deus poderoso, que tu atende o homem em nossas necessidades. Vai até ele agora, toca nele. Senhor, repreende toda tristeza, toda enfermidade, toda dor, em nome de Jesus. Ajuda ele a entender que no Senhor a vitória é certa. Senhor, quero te apresentar a dona Antônia, que está agora na UTI, que teve um AVC, a tia do Ronilson.
Papai, tu és o Deus que cura e nós pedimos que o Senhor envie teu anjo agora para tocar nesta mulher, para levantá-la desse leito. Deus, para manifestar o teu poder, porque tu és o Deus que cura, Senhor. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos que o Senhor toque no coração da dona Antônia, que ela venha se render a ti, que ela venha ter uma experiência com o Senhor. Nós te pedimos a salvação dela e de todos aqueles que estão aflitos. Senhor, nós queremos ser curados, mas antes de tudo, nós queremos ser curados na nossa alma, no nosso espírito. Amém. Que o nosso espírito volte a ter comunhão contigo, que o nosso espírito volte a te ouvir. No nome de Jesus, nós abençoamos todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, Deus. Fala conosco, nos usa, nos guarda debaixo do teu sangue poderoso, a nossa família, tudo que conosco se relaciona, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos falar sobre infidelidade conjugal. Uma dor familiar. A primeira pergunta que eu faço para você, Rodrigo, a infidelidade conjugal atinge somente a pessoa que foi traída? Não, pastor. De maneira nenhuma. Até quem causou a infidelidade tem consequência. Atinge família, amigos, todos que estão à volta, filhos, principalmente filhos. Sim. Atinge até vizinhos. É algo assim que realmente todos que estão ao nosso redor, a sociedade que está ao nosso redor, é atingida com esse fato. Sim. E é algo muito forte, muito forte. Qualquer tipo de infidelidade, na verdade, muitas vezes a gente leva só para a parte carnal, mas tem várias infidelidades conjugais, tem várias traições, vamos dizer assim, que atinge toda a família. Verdade. Não é só você, é uma família toda. Sim. Uma das maiores consequências na vida de quem está fazendo, de quem está traindo, eu creio que seja a culpa. Sim. Carregar uma culpa de ver uma família quebrada, eu acho que deve ser algo muito, muito terrível. E vergonhoso, ainda mais quando, vou dar exemplo em relação ao homem. Sim. O homem, ele é o sacerdote de uma casa. Sim. Ele é quem dá sustento e provê com a família. Então, quando ele vê ele sendo o causador da destruição do seu próprio lar, isso deve ser uma dor tremenda. Sim, mas deixa eu lhe falar, mas o mundo não prega, filho, que o homem pode trair a mulher? Não é normal para o mundo o homem trair a mulher? Pastor, em certo modo, sim. Em certo modo, se diz que quando o homem trai, ele é pegador, garanhão. Sim. Enfim. Mas nós somos escolhidos, nós somos diferentes do mundo. Sim, o cristão é. Mas essa ferida, ela atinge um homem também carnal. Entende? Sim. Essa ferida, a pessoa disfarça, né? Sou grande. Ai, meu Deus, é bom ter mulher, né? Meu filho ajeitando o cabelinho. Ela veio lá do quarto. Não, meu filho, mulher é assim, filho. Mulher é assim, mulher. Esses dias o Kleber também estava, eu estava ajeitando a carequinha dele. Então, assim, olha, veja só, nós sabemos que é uma ferida. E Deus, ele se preocupa tanto, 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 que ele traz advertências ao homem. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 7. Se você estiver nos acompanhando, pode ir anotando, você pode ir fazendo comentários, pode também fazer perguntas. Se você quiser, pode mandar as perguntas, se você não tem coragem de fazer aqui, você pode mandar para o celular da Letícia. Sim, da Letícia, Letícia. A partir da manhã a Letícia vai estar com o celular auxiliar para todo mundo entrar. Entendeu? Amém. Mas você também pode fazer perguntas aqui e a gente vai tentar responder se a gente souber, né? Então, Provérbios capítulo 7, versículo 22. Lê aí para mim, filho, por favor. 7, 22. Sim. Ele a segue de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o louco que vai para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que corre para o laço, sem saber que ele está preparado contra a sua vida. Misericórdia. Continua? Ok. Ele está dizendo que a traição é assim. É como se o homem ele fosse atrás de algo que aparentemente é bom para ele, mas na verdade ele está caindo em uma armadilha de morte, né? Vamos ler também o que diz a palavra de Deus em Provérbios 5, versículo 7. Provérbios 5, 7. Sim. Agora, filho, preste atenção. E não te desvieis das palavras da minha boca. Fica longe dela e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregues tua força
aos outros, nem teus anos a gente cruel. Continua? Até o 10. Para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue aos estrangeiros. Olha o que ele está falando aqui, para o homem tomar cuidado com a mulher adúltera, entende? Sim, e não deve, olha o conselho que ele traz para nós homens, falo homens em geral, né? Não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, é tão perigoso um homem adúltero como uma mulher adúltera. É tão perigoso que o conselho de Deus é não se aproxime da casa dele. Eu lembrei agora... mesmo. Se afaste. Porque no começo parece prazer, parece novidade, parece um grande desafio. Qual é o homem que não gosta de um desafio, né, filho? Mas com o passar do tempo, você está totalmente enlaçado. Como Sansão, que tinha um chamado enorme, era um homem que foi chamado para libertar o povo de Deus, e no meio desse caminho, Deus tinha dito para ele, porque é uma lei, para não se misturar com o povo da nação que ele iria ser colocado, para não casar com uma mulher estrangeira, e também disse para não se aproximar de uma prostituta. E o Sansão, porque ele era altamente cheio de apetites sexuais e não dominava o seu apetite sexual, ele fez tudo aquilo que desagradava a Deus, e o fim dele foi ser levado a uma armadilha de morte. Sim. Pelas mulheres, pelas amantes que ele, né, teve ali contato. E quantos são as pessoas que não vigiam o início de um relacionamento extraconjugal ou solteiros com mulheres, não vigiam e a sua alma fica completamente ligada, né? Essa ligação é bem perigosa, né, pastora? Muito perigosa, muito perigosa. Então nós vamos começar falando, Rodrigo, agora sobre... Nós já vimos que Deus tem na sua palavra vários conselhos para nós não nos aproximarmos de pessoas sedutoras, de pessoas... deixa eu fazer uma pergunta. É mais fácil para o homem... Não, não é mais fácil. Hoje o homem trai mais a mulher ou a mulher traz mais o homem? Ou você acha que está na mesma balança? Pastora, boa pergunta, porque hoje tá uma liberdade... Não é nem liberdade, é libertinagem. Sim. Tá muito dado, tá muito sem moral, tá muito na moda você não ter só uma pessoa, tá muito na moda você se envolver com várias pessoas, não ter relacionamento com ninguém. Hoje em dia o individualismo é muito forte. Sim. Eu quero viver sozinho, quero curtir as pessoas que aparecem no meu caminho, não quero ter uma ligação compromisso com ninguém, não quero ter um elo de seriedade, um elo de vida com alguém, e quero curtir até onde der. Você concorda que muitas pessoas casam sem entender o que é o casamento? Com certeza. Com certeza. E aí é um perigo muito grande. Porque, na verdade, eles querem viver como solteiro dentro de casamento. Aí não dá certo. Sim. E aí vai ferindo mulher, vai ferindo uma família inteira e vai ferindo filhos. Hoje, uma conversa que eu tive com minha esposa ainda há pouco, Sim. foi em relação a isso. Como que o individualismo tem que morrer? Sim. Como que a gente tem que se livrar desse individualismo? Porque eu venho de morar sozinho, ela também, e de repente a gente se une. Sim. E agora é cada um tentando agradar o outro, cada um tentando matar o seu próprio eu, de uma certa maneira, para agradar o próximo. É bem difícil. Para poder manter algo que foi um compromisso que você assumiu, primeiramente com Deus e depois com uma pessoa. Aleluia, sim, com certeza. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre casamento. Vou tentar trazer a noção bíblica do que é o casamento. Amém? Amém? Primeiro eu quero dizer que o casamento é uma decisão. Ok? Uma coisa que eu tenho ensinado para a igreja é que casamento não é um sentimento. Quem casa por sentimento já começa com a grande probabilidade de não dar certo ou mesmo de ser frustrado no primeiro ano de casamento. A senhora fala em relação só à paixão, né? Eu estou apaixonado, quero casar, é isso? Eu já vi pessoas dizendo eu estou tremendamente apaixonada em um mês divorciado. Eu vi pessoas que namoraram 5 anos com a sua namorada e casaram e não conseguiram ficar 1 ano. Entendeu? Então, que tipo de relacionamento foi baseado esse compromisso, né? Sim. Meu filho, vai olhando aí o que estão fazendo aí, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Então, acompanhe, porque perguntas nós devemos responder, tá bom? Qualquer coisa vai anotando e quando tiver um tempo a gente vai perguntando, tá bom?
Então, Tá. o casamento ele tem que ser baseado em uma decisão. Pronto? Estou pronta para dividir o meu espaço com alguém. E a partir de hoje, eu escolho alguém que vou fazê-la feliz. Ok? Quando o casamento ela inicia com um egoísmo, tipo, casei para ser feliz, então já começou tudo errado. Já começou tudo errado. Porque no casamento a gente tem que dar mais do que receber. Sim. Só que de tanto eu ceder, de tanto eu dar, de tanto eu, sabe, me dedicar, com o tempo eu vou ter um retorno. Ou seja, se eu amo a minha esposa, se eu cuido dela, com o tempo ela vai me honrar, ela vai me respeitar, entendeu? E isso é uma coisa que eu vou conquistar no outro. Entende? Então, o casamento para Deus é uma união que é feita eternamente. E eu vou falar algo que talvez vai trazer dor em alguém que está nos ouvindo. Mas para Deus não existe um segundo casamento. Mas calma, calma. Se você está vindo já do segundo casamento, ou se você já se divorciou, sabe? Deus perdoa um assassino, perdoa um ladrão, perdoa um mentiroso. Porque Deus não vai perdoar uma pessoa porque falhou e não cumpriu o seu voto, né? Claro que existem maneiras de resolver isso. Mas é muito importante você entender que no coração de Deus só existe um casamento. Ok? Então, ele não é feito por contrato. O contrato é o seguinte: se eu sou casado com o pastor Kleber, então se ele não cumprir o que está no contrato, eu posso pedir a carta de divórcio. Sim. O casamento ele é feito com uma aliança. E é uma aliança eterna. Tipo, aleluia, independente do que você vai fazer comigo, eu vou continuar sendo o seu esposo. Independente, pastor Kleber, do que você tomar a decisão de fazer comigo, eu vou continuar sendo a sua esposa. E aí, um casamento sobre uma aliança, a tendência dela é permanecer. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Não é um contrato, é uma aliança, é eterna, ela é feita com Deus em primeiro lugar, com Deus, diante de testemunhas, mas com Deus, e depois ela é feita com uma pessoa. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus. Vamos para o começo de todas as coisas. E nós vamos ler Gênesis, que é o começo de tudo. Tudo que vocês, irmãos, gostariam de saber, origem, porque Deus fez isso, está tudo lá em Gênesis. E a conclusão de todas as coisas está em Apocalipse. Então nós vamos para Gênesis, capítulo 2. Seja bem-vindo, você que está entrando agora. O tema é infidelidade conjugal, uma ferida familiar. Então, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler, tá bom, filho? Amém. Me acompanha. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui esse versículo é a sequência de quando o homem foi feito, a mulher foi feita, e o homem olha para a mulher, porque ele olhava para a vaca, para a lagartixa, para o macaco, e ele olhava assim e falava, mas não parece comigo. Não é semelhante. Não, ele via assim o macaco com a macaquinha, o boi com a vaca, a lagartixa com o lagartixo. Boa. Mas ele olhava assim e falava, ninguém parece comigo, né? Todo mundo tem um pai e eu não tenho. Exatamente. Aí, de repente, Deus faz ali uma obra perfeita. E claro que somos nós mulheres. Aleluia! Fez uma obra perfeita e que quando aquele homem acordou do sono, olhou para aquela mulher e falou assim, essa sim, essa é ossos, meu Deus, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Aí ele identificou que aquela mulher era semelhante a ele. Então, porque Deus criou a mulher para o homem, entendeu? Tem gente perguntando aí, filho. Sim. Porque Deus pode ir fazendo perguntas que ele está escrevendo, ele está anotando, e eu vou responder à medida que a gente vai falando. Então, porque Deus criou a mulher para completar o homem, aí ele rapidamente, próprio Deus,
levantou a lei do casamento, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim, por esse motivo. Qual motivo? Por esse motivo, por eu ter feito a mulher para o homem, por esse motivo, agora o homem vai deixar a guarda do seu pai. Veja que nesse tempo que Deus escreveu isso aí, não tinha pai nem mãe, né? Vai deixar a guarda do seu pai, da sua mãe, para se unir à sua mulher e eles tornarão uma só carne. Veja só, 3 verbos. Não esqueçam disso. Todo princípio começa aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O homem tem que deixar. A primeira coisa, o casamento, ele começa com a morte de algo. Ok? Deixar significa deixar emocionalmente. Agora não tem mais mamãe e papai. Brigou comigo, vou para casa da mamãe. Tem não. Deixar também fisicamente no local. Então, papai e mamãe ficam na sua casa e o casal começa uma nova vida no seu próprio lar, né? E deixar também financeiramente. Porque tem pessoas que casam confiando que papai e mamãe, eles vão nos sustentar, né? E a palavra de Deus, ele diz deixar, precisa deixar. Ou seja, agora não tem mais nenhuma base para sustentar os seus caprichos, o seu egoísmo, a sua individualidade. Agora você vai ter que se entender com a mulher que você escolheu dentro da sua casa e vocês vão ter que crescer emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Agora os dois vão trabalhar para algo comum. Então, o primeiro verbo que precisamos respeitar se queremos ser um casal bem abençoado é que temos que deixar as antigas amizades, a nossa base de conforto para começarmos uma vida 2. E agora, claro, vão haver conflitos, vão haver problemas, mas os dois ali, porque sabe que não pode separar, que o divórcio ele precisa ser tratado, Rodrigo, aqui dentro. Entende? Porque eu fui casada com um homem 8 anos antes de ele se converter. Mas na minha mente eu tinha algo. Eu não vou me separar. Então eu vou agora trabalhar para poder conseguir manter o meu casamento até o dia que Deus me permitir. Então, primeiro, deixa. O segundo, unir. Ok? Porque agora você vai deixar, você vai ter que entrar numa casa. E agora vão ter... Essa fase de unir é a fase mais difícil, porque é o meio do caminho. Eu acredito que eu e meu marido já passamos por ela. Então, nós já sentimos vontade de separar, nós já sentimos vontade de se matar, já sentimos... Sabe por quê? Porque nós somos 2 seres individuais. Ele gosta de abacate, eu gosto de abacaxi. Ele gosta de vermelho, eu gosto de amarelo, ok? Sim. Então, assim, agora nós vamos ter que chegar a um denominador comum. Agora nós vamos trabalhar para que... tá bom, você quer viajar para onde? Fortaleza? Não, eu quero ir para o Rio Grande do Sul. Então tá, vamos estudar, vamos orar. Né? Nem eu, nem você. Vamos pedir um direcionamento de Deus, porque eu quero ir para um canto, você quer ir para o outro, não vai dar certo, né? Então, muitas vezes uma conversa resolve, né? Não adianta também chegar e impor algo também. E isso quer um pouco de individualismo. Muitas vezes aqui, eu com a Letícia, eu quero comer algo e ela quer outra. A gente vai conversando até se entender. Sim, hoje come uma coisa que você gosta, amanhã compra outra. Então a janta, hoje quem manda é ela. Assim seja para sempre. O Alves Barros perguntou assim, como quebrar o individualismo? E o Michael Pericles perguntou, o individualismo é causa ou consequência do fracasso do casal? O individualismo ele faz parte da natureza do homem. Nós somos individuais, entende? A tendência do homem é querer morar só, é fazer o que ele quer, é viajar para onde ele quer, entendeu? É trabalhar quando ele quer, entendeu? Nós somos individualistas por natureza, todos nós somos, entende? Só que quando nós casamos, entendemos que vamos dividir um espaço. E agora o individualismo vai ter que morrer, porque senão vamos chegar a um divórcio, entende? Por quê? Porque vão haver conflitos dentro da sua casa, onde você vai ter que entender, certo? Entender que o seu individualismo vai ter que morrer. Porque não adianta, não adianta. Então, assim, o individualismo não é algo que é conquistado, é algo que temos. Somos individualistas. Até hoje eu brigo com o Kleber muitas coisas, a igreja sabe. Quando, de vez em quando eu queria porque queria pintar a parede de preto. E o Kleber no começo não queria. A gente teve alguns atritos até nas reuniões ali da igreja, né?
Por quê? Porque nem tudo que ele acha que... Nem tudo que ele quer fazer, eu vou dizer sim. Aí você fala, mas você é submissa? Ah, esse é um tema que nós vamos discutir depois. Porque o que é submissão? Submissão é estar debaixo da missão do seu marido. Então, assim, ele quer ter uma igreja, ele tem um chamado de uma igreja, Deus o chamou para isso e eu vou ajudá-lo. E nessa caminhada nós estamos juntos. Então, Sim, quando amém. algo em mim diz não, e algo nele diz sim, a gente vai ter que parar para orar e ouvir Deus. E ouvir conselhos de pessoas. Por quê? Porque, na verdade, bateu o meu individualismo, o meu egoísmo, e bateu nele também. Então, assim, ó, não tem aliança. Entendeu? Não tem aliança. Então, nós precisamos entender isso, entende? Que o individualismo dentro do casamento, ele tem que morrer. Então, só terminando aqui o versículo 2. Primeiro, deixa. Segundo, une, porque você vai ter que agora passar para a fase onde vocês vão ter que... Vocês vão se bater, mas vocês vão ter que se unir, ok? E depois que vocês conseguirem se unir, vocês se tornarão uma só carne. Quantas vezes minha mãe fala para mim, ela tá bem aí, ó. Ela fala assim, aqui é a tampa e a panela, não me meto não, entendeu? Porque sabe que no final, até as nossas brigas terminam em amor, em cumplicidade. Aleluia. Né? Nós dois andamos juntos, né? Temos o mesmo propósito, a mesma aliança. Então, assim, tudo é muito bom. E aí, mais alguma pergunta sobre casamento? Por enquanto, não. Aqui, em relação a Mica perguntou, mas já foi respondido. Se quem tem que ceder é o homem, é a mulher ou os dois? O próprio pastor Kleber respondeu os dois. Isso, os dois. O casamento não tem só a mulher. É o homem também, entende? E daqui a pouco vão vir os filhos também. Então, se queremos... É a mesma coisa de ter uma igreja, irmãos. É a mesma coisa. As pessoas falam, pastor, a senhora tem que ouvir todo mundo. Eu digo, meu irmão, se eu for ouvir todo mundo, a gente não sai de um lugar. Entende? O discernimento vem dos pastores. Vamos para a direita ou à esquerda. Mas eu posso ouvir todo mundo. Eu acho que vamos para a direita, o outro vão para a esquerda. Mas quem define é a cabeça. E é a mesma coisa no lar. Eu digo para o Kleber, eu quero ir para Fortaleza. Ele disse, não, mas eu quero ir para Rio Grande do Sul. Eu quero para Fortaleza, Rio Grande do Sul. Aí, no final, eu sei que eu não vou mudar, porque ele é o cabeça. Eu falo, então bora primeiro para o seu passeio. Entende? Sendo que depois ele vai olhar para mim, amor, vamos para tal lugar porque você quer. Para agradar. Desse jeito. É uma graça, né? Porque, assim, na verdade, como ele me ama, ele quer me agradar, entendeu? E como eu amo meu marido, eu também quero agradar. Então, no fim, sempre dá certo, porque ambos querem agradar um ao outro, entende? E queremos que o nosso casamento permaneça. Amém? Amém. Perguntou o quê? Por que os casais estão se separando? Perguntou. Por que tantos divórcios? Por que tantos divórcios? Porque começaram errado. Lembra que eu falei no começo? O casamento ele precisa ter uma preparação, entende? E ele tem princípios, Olha, tem muita gente que estão casando com os pais não gostam do cônjuge que você está escolhendo, você está casando, né? O pastor Kleber escreveu para a senhora aí, ó. Ai, que foi, meu Deus do céu, que esse homem está ali. No caso, tem que renunciar para a união. Oh, minha mãe está falando. Para mim, a última palavra tem que ser minha. Sim, senhora. Não. Isso não acontece. Na verdade, a maioria das vezes, ele ama me satisfazer, ele ama me agradar, né? Kleber, ele ama me agradar, ele sabe o que eu gosto. E eu também gosto de fazer isso por ele, né? Hoje ele faz muita coisa por mim, mas eu já fiz muita coisa e continuo fazendo por ele. Então, eu acho que vai dando certo, tá? Olha, deixa eu responder a questão aqui. Por que muitos divórcios? Porque a mente precisa ser trabalhada. A palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que toda pessoa que ainda não é cristã, ela precisa entender que a vida dela está longe de ser alinhada com a palavra do Senhor. Longe. Amém. Nós, quando viemos do mundo, viemos com uma bagagem terrível, irmãos. E quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida continua a mesma. Aquele que era assassino aceitou Jesus, continua assassino. Aquele que era ladrão, continua ladrão. Agora, na caminhada, vai andando, a palavra vai entrando, o Espírito vai constrangendo, vai mostrando o que é errado e a gente vai tirando, ok? Então, Amém. Quando a gente ainda não é alinhado com a palavra de Deus, a gente anda como pessoas individualistas. Sem falar que muitas pessoas aprendem com seus próprios pais que o divórcio é algo aceitável. Entende? Então, Aí tá o assim... perigo.
Sim, porque viu os pais se É o separando por exemplo. qualquer coisa. Sim. É o exemplo. Provérbios 14:1 aí. O Kleber É, o 14. o vice-mário falou que acredita que a mulher tem que ser a mulher é a sabedoria e o homem a É a força. E força. ele citou Sim. Provérbios 14:1, onde diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, Aham. porém, com as mãos a derruba. Muito bem. Isso a gente escuta demais, né, filho? Demais. Mas eu quero dar uma lapada nos homens também. Bora. Tô pronto. Segura aí. Como é que é? Veja aí da mulher. Leia de novo. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa. A insensata, porém, com as mãos a derruba. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma palavra. Amor, dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Ah, tá. Mas só procura no Google aí, sabe? Homem fiel, quem o achará? É Provérbios o quê? Veja aí. Você pode me ajudar também. Veja no Google rapidinho aí. É homem fiel, quem o achará? É em Provérbios A também. Letícia. Ou seja, A Letícia. Achou? A Achou? Letícia achou o homem fiel. Onde tá, filha? Fala aí. Vai lá. Bora, Bíblia. Onde está, irmãos? Alguém achou? A minha mãe está falando, o ciúme doentio dos dois lados acaba o casamento. Precisa de acompanhamento de psicólogos. Sim, de psicólogos, de pastores, né? O ciúme é destruidor é um dos destruidores, mas geralmente os ciúmes ele tem uma raiz, que é a insegurança, que ele pode vir dos pais ou ele pode vir de relacionamentos que teve no passado e que foi ferido e não tratou essa ferida. Porque o grande problema dos casamentos é a ferida, porque a gente entende que a ferida do homem e da mulher são assim, ó, né? Eles precisam ser tratados para poder vencer. A Letícia botou em Provérbios 26. Muitos Você pode pegar aí, proclamam irmãos? Provérbios 26. Muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Amém. Que legal! Presta atenção, vou explicar aqui. A palavra de Deus fala em Provérbios, mulher sabe quem a achará. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que é uma virtude difícil de se encontrar em uma mulher. Ou seja, a mulher não ser dominada pelos seus sentimentos e sim pelos princípios de Deus. Porque não adianta, irmão, não adianta. A sabedoria vem em temer o Senhor. A sabedoria vem em temer o Senhor. Ou seja, meu marido me traiu, mas eu não vou trair. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Então ela começa a trabalhar na sua casa para não fazer um inferno. Para que seu marido chegue em casa e aí consiga ver um ambiente bom, um ambiente de cuidado, de zelo, de amor. E aí aquele homem ele vai sendo constrangido pelo próprio Espírito de Deus. Então, a sabedoria da mulher traz o homem para a posição do Senhor. Agora, se Deus falou que as mulheres têm dificuldade de serem sábias, né? Mulher sábia, quem a achará? É porque é difícil, né? É difícil. Quando ele olha para o homem e fala, homem fiel, homem fiel, quem o achará? Ele está dizendo assim, são poucos, mas os que são fiéis, esses aí têm o meu respeito. Então, assim, o que eu entendo com isso? Que a mulher precisa trabalhar a sabedoria, buscar a sabedoria, porque a sabedoria é buscada, buscar a sabedoria. E uma das coisas que eu tenho como princípio na minha vida é quando eu preciso de conselhos, eu procuro uma pessoa que é temente a Deus e que já tem experiência maior do que a minha para poder me ajudar. Com certeza. Eu não pego conselhos com pessoas da minha idade nem pessoas novas. Eu pego conselho quem tem experiência, quem sabe o que é o casamento. Então, sabedoria. E com a palavra de Deus, claro. E o homem, a fidelidade é um princípio dentro do seu coração. Uma vez eu vi um homem na nossa igreja falando assim, pastora, toda vez que eu vejo uma mulher bonita, eu tiro os meus olhos. Mas eu fico assim, ó, podia olhar um pouquinho mais, que não tem problema, porque ela é bonita. Mas aí eu falei, e por que tu não olha? Aí ele diz assim, porque quando eu olho, o meu coração é incendiado. Então eu prefiro não pecar contra Deus. Isso chama fidelidade. Antes de eu ser fiel a uma mulher, aos meus filhos, à minha família, eu preciso ser fiel a Deus. Que não, sabe o que Deus fala, é o princípio, Rodrigo? né?
Ah, Sim, Deus fala assim, filho, olha, que o homem, quando olha para a mulher e deseja, ele já pecou. O que as quando pessoas acham cobiça que... já foi. Sim, então o pecado, ele cai aqui, ó, desce para aqui e depois ele vai para cá. Então, quando um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge, é porque aqui já foi contaminada há muito tempo. E já Já. desceu para cá com um desejo. E depois só faz agir, entende? Então, nós temos que combater o pecado é aonde? É aqui. Então, quando aquele homem fala, eu evito de olhar uma mulher bonita, porque se eu continuar olhando, meu coração vai desejar. Por mais que eu não vá lá atrair ela, mas entrou um desejo. Ela é bonita. Ai, meu Deus, se ela olhasse para mim, ou eu vou andar bonito para chamar a atenção dela, ok? Então, a infidelidade não é o ato propriamente dito. A infidelidade é uma falta de caráter que está no homem e na mulher que não temem a Deus. Tá? Muitas vezes, tem pessoas que estão falando aí, meu bem. Vai analisando aí, vai pegando, entendeu? Precisamos responder todos. Quer falar alguma coisa? Bom, a infidelidade em si são dois tipos, vamos colocar assim. Como a Bíblia fala, que um é só em relação à intenção do ato e outro na consumação do ato. Você tem intenção, já é pecado, você já está sendo infiel. Se você tem intenção e ainda consuma, são dois pecados. Não é que deixa, tipo assim, sou infiel porque, só quando eu vou lá e tenho, assim... Eu falo assim, se eu sou casado e eu começo a olhar para as mulheres da rua desejando, de alguma forma aquilo já está entrando no meu coração. Eu já estou falhando com minha esposa. Já estou deixando, muitas vezes isso aí vai causar eu não procurá-la mais na cama, vai causar eu ter um desapego dela, etc. E muitas pessoas acham que só é pecado se eu for lá e fizer o ato. Só é pecado se eu for lá e realmente me deitar com outra pessoa, etc. Não é assim. O pecado realmente vem do caráter, vem do que nós vemos, vem como nós vamos agir. Uhum. Na verdade, assim, filho, olha, quando o pecado do adultério, da infidelidade, ela entra aqui e entra aqui, você já pecou. Deus ali já desceu o martelo e disse adúltero, ok? Mas você ainda não executou. O grande problema do executar, você não será julgado pelo executar como pecado, porque o pecado já está aqui. Mas quando você tocou numa mulher ou tocou num homem que não seja seu, ali você já levantou sobre a sua vida uma consequência. Muito grande. A consequência ela vem pelo ato. Oi, meu bem? A Francejane? Sim. A Francejane Oliveira falou assim... Sim, faça aí pergunta, meu filho. Uma mulher cristã que tem temor do Senhor e é casada com um agressor que a humilha e meu bate bem, nela... ele tá lendo aqui com o microfone, senão vai ficar chocando. Vai lá, diga. Uma mulher cristã que tem temor do Senhor e é casada com um agressor que a humilha e bate nela quase que diariamente, além de não ter compromisso com as responsabilidades do lar, ela tem apoio na Bíblia para o divórcio? Ok. Eu vou explicar para vocês o que diz. O manual de casamento, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 7. Lá você tem a base de todo casamento. Aí eu teria que falar porque a gente vai entrar em infidelidade. A gente está falando sobre infidelidade. Mas eu vou tocar nesse assunto. Enquanto isso, meu filho, vai abrindo aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, do 12 a 20. E eu vou para o 1 Coríntios 7, tá? Eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre casamento, à luz da Bíblia. E o maior manual da Bíblia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7. Então, praticamente todos os princípios de casamento no Novo Testamento, você se encontra um resumo bem grande aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, ele começa a falar, olha, ele começa a falar para os homens que eles deveriam não casar. Por quê? Para se dedicar a Deus. Mas se não consegue conter o seu desejo sexual, se isso é algo muito forte, que vai te levando para masturbação, para pornografia, é melhor você não pecar contra Deus e arranjar uma esposa. E Paulo começa a dizer que não é pecado você casar, ok? Seria bom que o homem estivesse solteiro, mas já que não consegue, case, ok? Aí ele fala que o marido deve
deve exercer os deveres conjugais com a sua esposa e a sua esposa com o seu marido. Ou seja, o sexo é algo que é um dever do homem para com a mulher ele está falando de sexo, né? Aí depois, ele fala que, ele começa a falar sobre, deixa eu ver aqui, vou pro 10. Todavia ordeno aos casados, mas não eu, que a esposa não separe do marido. Ele está dizendo, olha, eu estou ordenando, mas não é uma ordenança minha, é de Deus. A mulher não deve separar do marido e nem o marido separar da mulher. Aí ele fala aqui, a todos os demais, eu particularmente não, Senhor, vos digo, se algum irmão tem uma mulher descrente e essa dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Isso aí é um princípio. Por exemplo, eu sou casada com um homem, tá repreendido, eu estou dando exemplo, com um homem que me bate, certo? Que me humilha, que grita, ele me bate, eu apanho dele, né? A palavra de Deus, ele não é contra o divórcio propriamente dito. Ele é contra o segundo casamento. Eu quero que você deixar bem claro isso. Sim. Ele fala o seguinte, se você optar pelo divórcio, você não tem o direito de se casar mais. Entende? Então, quando você está casado com alguém, você precisa entender. Eu vou me separar dele, não vou casar de novo, então você pode fazer isso. Então, no caso de uma mulher que é casada com um homem que a espanque, ela tem o direito, segundo a Bíblia, de divorciar e não casar novamente, entende? Eu não tenho bases bíblicas para dizer que o homem que agride, estou falando de bases bíblicas, não tem o direito de pensar que um homem que agride uma mulher, ele deve se divorciar dele. Eu não aconselho. Já aconteceu de eu ter um caso no nosso ministério de uma mulher que era espancada emocionalmente pelo esposo. Ou seja, ele ligava para a amante, botava ela para ouvir, falava, fique sentada bem aí, sente e fica ouvindo. Ficava falando das noites que ele teve com ela, do que ele fez com ela, e ela tinha que ficar na frente dela calada. Então, aquela mulher estava emocionalmente esmagada quando chegou no nosso ministério. E nós tivemos uma atitude. Nós sentamos, oramos e juntos, eu, meu esposo, mais ela, nós decidimos afastar ela temporariamente desse homem até Deus nos falar o que deveríamos fazer. E eu disse para ela, olha, se for Deus, se Deus estiver nessa história do teu casamento, esse homem vai procurar a mim, o Kleber, e pedir ajuda. E nós escondemos essa mulher. Meu Deus, que coisa difícil, né? Falar isso publicamente. Mas nós escondemos essa mulher na casa dos pais dela, onde ela não iria ter contato com ele e iríamos esperar Deus para nos dar a resposta. Irmãos, em menos de uma semana, esse homem foi bater na nossa casa. E nós começamos a cuidar desse casal. E esse casal hoje, até hoje, estão juntos, já tem 20 anos de casado. Glória a Deus. Estão uma bênção. Ele está assim, vivendo uma vida, ele parou de fazer tudo isso e nós conseguimos resgatar esse casamento. Então, assim, irmãos, a primeira opção nunca é o divórcio, em nome de Jesus. Existem métodos de nós ajudarmos a você sair das crises dentro de um casamento. Só que você precisa, às vezes, sabe, abrir a sua boca, confessar, pedir ajuda para que nós possamos, com o Espírito de Deus, estar auxiliando no seu casamento. Bem? Aleluia. Tá respondido? Tá sim. Aí diz assim, se o homem mau quer continuar casado com a mulher cristã, ela não deve dar carta de divórcio. Agora, se o homem mau ou um homem ímpio não quiser mais ficar com você, que é uma mulher cristã, sabe o que a palavra de Deus fala? Dá a carta de divórcio para ele. Porque foi ele que quebrou, ele disse que não quer mais viver com você. Você está livre agora para viver a sua vida, casar e ter a sua vida de novo, entendeu? Você não pode desistir, porque quem desiste quebra a aliança. E quem quebra a aliança vai ser punido. Pastor, mas uma questão bem difícil é a questão de pedir ajuda. Muita gente tem vergonha de falar, cara, eu estou sendo traído. Vergonha não, orgulho. Orgulho, orgulho. Dores também, tem muitas dores. E fica com medo até de confiar em pessoas. Vou falar com a pastora, será que eu posso confiar nela? Vou falar com tal pessoa, será que eu posso confiar nele? Então, isso também tem que ser abordado. Com quem se falar, com quem conversar. Sim. É verdade, filho. Até porque eu tenho que reconhecer que existem muitos ministérios onde o marido não consegue se segurar, fala para a esposa também tem língua grande, aí dá para a igreja, daqui a pouco todo mundo está sabendo o problema. Na verdade, assim, olha, irmãos, é uma coisa difícil.
Para você ter uma pessoa que você possa confiar, é bom você buscar no Senhor, entende? Amém. E orando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que possa entrar no nosso casamento, que possa nos ajudar nas questões que a gente ainda não consegue. Eu acho que tudo parte de oração, sabe, irmão? Sabe fazer de Deus seu melhor amigo? Que tal? Sim. Né? Que tal ter Jesus como seu melhor amigo? Aí ele vai te conduzindo às pessoas certas, amém? Amém. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a 20? Vamos. Vocês estão anotando as referências? Vocês me anotem essas referências. Vamos Vão estudar, lendo galera. aí, Vamos se estudar. tiver dúvida, pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se não, a gente pergunta para o Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Vai lá. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da imoralidade, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes de parte de Deus. Até 19, filho. Até 19. Amém. E que não Olha sois só. de vós mesmos. Fechou. Ele começa falando de alimentos, né? Sim. Ele começa a falar que a gente não deve ser dominado pelos nossos desejos. É isso que ele está dizendo. Isso. Nós não podemos ser dominados pelo nosso desejo. Então, aquele que é dominado pelo seu desejo, ele vai ser punido porque está em pecado. Como eu disse, a gente não vive pelos nossos sentimentos e nossos desejos. O cristão, ele vive por tudo aquilo que sai da boca de Deus. Nós temos que aprender a obedecer. Lembra que nós viemos do mundo e estamos cheios de defeitos, cheios de problemas. Então, quando chegamos a Deus, nós pegamos essa palavra e essa palavra começa a dar um norte à nossa vida. Começa a nos mostrar o caminho que nós devemos seguir a partir de agora. Todo mundo está entendendo isso? Sim? Então, ele começa a falar aqui sobre ser dominado pelo pecado. Aí ele apresenta algo muito interessante. Ele fala do corpo. O corpo, o nosso corpo é de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus comprou, ok? Nós éramos do diabo, entendeu? Nós não tínhamos salvação, nós estávamos perdidos. Nós éramos pobres lascados, desculpa. Aí Jesus morreu, pagou o preço e comprou a nossa libertação, comprou o nosso corpo. Para quê? Para que o Espírito venha habitar dentro de nós. Mas, de repente, um homem não quer Jesus. E ele começa a ser dominado pelas suas vontades. Ao ponto de ele desejar se satisfazer sexualmente com uma prostituta. Para quê? Ok, nós vamos agora dar um pause, né, nessa live e vamos abrir a outra página, tá? Então entrem de novo conosco na outra chamada que eu vou fazer, viu? Já já a gente se encontra.